Oi, pessoal. Esse é um vídeo para reforçar, então, as funções que nós estamos estudando. Então, esse vídeo vai reforçar a função do sujeito e apresentar, então, a função do predicado, que é a nossa aula desta semana, da semana 8. Pessoal, então, a função do sujeito. Quando a gente analisa uma oração, que é um enunciado que se organiza em torno do verbo, a gente sempre vai ter dois termos principais, que é o termo do sujeito e o termo do predicado. O sujeito nada mais é do que a gente está fazendo uma declaração, do que ou de quem se fala, se afirma alguma coisa. Então, vou trazer um exemplo dessa semana. Os alunos estudam de forma remota. Na dúvida, a gente sempre vai procurar o verbo e perguntar a quem ele está se referindo. Então, o verbo aqui é estudam, então a gente pergunta, estudam. Quem está estudando de forma remota? Não são os alunos? Então, a gente localizou o sujeito, os alunos. Lembrando que a gente classifica o sujeito de acordo, então, com a presença ou não desse núcleo. E quantos núcleos há? Vai ser sujeito simples quando o sujeito apresentar apenas um núcleo, uma palavra que representa o sentido desse sujeito. Como aqui no caso é a palavra alunos, o substantivo alunos, tá? Por mais que esse alunos esteja no plural, ele é uma palavra só de sentido, certo? Agora no segundo exemplo, os alunos e as alunas estudam de forma remota. Nós vamos ter um sujeito composto, porque a gente tem dois núcleos. Então, quando sempre a gente tiver mais de um núcleo, já vai ser composto, tá? No caso, os núcleos são as palavras alunos e alunas. Agora, quando é que eu sei que eu tenho um sujeito desinencial? Que é aquele sujeito que não está aparente. Ele está escondido na parte desinencial, na parte final do verbo. Por exemplo, aqui, estudo de forma remota. Mas quem é que estuda? Eu, né? O pronome não está aparente, essa primeira pessoa é do singular, eu, mas eu consigo deduzir isso, então, pela parte final do verbo estudo. Quando é que vai ser um sujeito indeterminado, então? Quando eu não puder apontar quem é esse sujeito. Vamos lá. Estuda-se de forma remota. Ou estudam de forma remota. Então, o sujeito indeterminado ele sempre vai aparecer de duas formas. Como ali no primeiro exemplo. Eu usando um verbo na terceira pessoa do singular, mais aquela partícula se. Porque daí eu vou perguntar, mas quem é que está estudando de forma remota? Eu não consigo apontar. Ou então aqui, com o verbo na terceira pessoa do plural, estudam de forma remota. Tá, mas quem está estudando de forma remota? Certo? E o sujeito inexistente é quando a gente utiliza verbos impessoais, que sempre eles vão ficar na terceira pessoa do singular. Esses verbos impessoais, então, verbos ligados a fenômenos da natureza, o verbo haver com sentido de existência, o verbo fazer ou então ser com o tempo que já passou. Como no exemplo aqui, faz meses desde a última aula presencial. Tá? Eu não tenho sujeito, eu tenho apenas um predicado, uma declaração, certo? Na aula, então, dessa semana, nós estamos estudando, então, a parte do predicado, que nada mais é aquilo que é dito ou afirmado sobre o sujeito. E é essa parte da oração que se organiza em torno do verbo, tá? Então, quando, nesse exemplo aqui, os alunos estudam de forma remota durante a pandemia, nós já sabemos, então, que os alunos é de quem a gente está fazendo essa declaração. E o que a gente está declarando sobre o sujeito é que eles estudam de forma remota durante a pandemia. Ou então, lembrando daquela forma inversa da oração, que é bem importante vocês também perceberem, que é quando primeiro eu coloco o predicado para depois, então, eu mostrar quem é o sujeito. Estudam de forma remota durante a pandemia os alunos, tá? Então, veja que os alunos está lá no final da oração. E o predicado, o que foi declarado sobre ele, veio antes. Nessa tabela aqui, que vocês também têm na aula dessa semana 8, nós estamos discutindo sobre os tipos de predicado. Pessoal, é bastante importante que vocês analisem o predicado. É muito importante vocês saberem identificar
o que é, onde está o verbo e saber que tipo de verbo nós temos ali para a gente conseguir fazer essa classificação do predicado. Então, para ter um predicado verbal, a gente tem que ter um verbo significativo, um verbo realmente de ação efetiva. Botei uns exemplos aqui de verbo, tá, gente? Estudar, rir, abrir, sair, correr, conversar, andar, mas esse andar sempre no sentido de se mover, tá? Como no exemplo que eu coloquei, eu ando de bicicleta todos os dias. Então, eu tenho o sujeito ali aparente, um sujeito simples, eu, e a declaração sobre esse sujeito, eu ando de bicicleta todos os dias. Então, vocês vejam como toda essa oração se organiza em torno do verbo ando. Só que também temos o predicado nominal. O predicado nominal, gente, vai ter então uma característica desse sujeito, uma qualidade que a gente vai chamar de predicativo, e logo vai ter logo a gente também vai ter a presença de um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Um verbo de ligação nada mais é que o contrário do verbo significativo. É esse verbo que não é uma ação efetiva, ele está muito mais relacionado aos sentimentos desse sujeito. E ele vai servir só para unir, então, o sujeito à sua característica, ao seu predicativo. Então, são exemplos de verbo de ligação o verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, virar, viver e o andar, quando esse andar significar o sentido de estar. Então, como no exemplo que eu coloquei aqui para vocês, eu ando triste com tantas notícias ruins. Então, a gente veja que esse andar aqui, desse exemplo, não tem nada a ver com o andar lá do primeiro exemplo, né, do predicado verbal. É coisa diferente. E a gente vê também que logo após ali o verbo, né, ando, eu tenho uma característica triste. Então, é bem importante para a gente identificar um predicado nominal, a gente estar atento ao que é um adjetivo, que é essa palavra que sempre significa, sintetiza uma qualidade, uma característica, tá? E nesse caso, essa qualidade, essa característica sempre vai ser do sujeito, certo? E para ser um predicado, então, um verbo nominal, a gente vai ter, então, essa mistura das duas coisas, tá? A gente precisa ter, então, um verbo de ação efetiva mais um predicativo, tendo dois núcleos, tá? Eu esqueci de dizer ali, o predicado nominal, então, o núcleo não vai ser o verbo de ligação, e sim a característica. E no predicado verbo nominal, a gente vai ter dois núcleos, tá? O verbo de ação efetiva mais essa característica, esse predicativo do sujeito. Vamos olhar lá o exemplo. Eu ando de bicicleta alegre pela cidade. Então, eu tenho ali o ando, que é uma ação efetiva, né? Que é o significado de mover-se, mas aquele predicativo ali, alegre, que é, então, essa característica do sujeito eu, certo? Pessoal, para finalizar, é bem importante, então, que a gente exercite, que a gente tente fazer os exercícios da aula, tá? Então, esse vídeo é para apoiar a explicação, para não deixar dúvidas, certo? E para nós estarmos juntos, no mesmo nível de entendimento. Então, tentar fazer os exercícios da aula passada e 10, que ainda não fez da aula passada, fazer o da aula passada e fazer novamente da mesma forma esses exercícios dessa semana que são referentes apenas à parte da função do predicado, tá? Em breve, então, eu mando o gabarito no grupo e eu peço que sempre que quando vocês receberem um gabarito, né, que vocês corrijam, avaliem os seus acertos e seus equívocos e se ficarem com dúvidas de por que aquela resposta é aquela e por que eu errei, me perguntar, tá? Fico aguardando o retorno de vocês dessa tarefa da semana 8. Abraços e deixa um like no canal. Beijo, turminha!